esses privilégios que, de certa forma, trazem muita satisfação e ostentação à minha carne. Está coberto com o véu como os fariseus. Veja como a religiosidade, a hipocrisia, a riqueza e aquilo que ela proporciona, essa falsa sensação de poder, é como um véu que encobre a verdade. Certa vez um jovem ali se orgulhava de obedecer à lei de Moisés, chega diante do Senhor Jesus Cristo. E ele fala, bom mestre, e o mestre que nada passa batido, nada passa desapercebido, que é bom senão Deus, né? Ele traz a interpretação do Salmo, que é bom se não é Deus, né? Aí ele fala, mestre, eu obedeço, eu cumpro as leis, as ordenanças e mandamentos. Aí o mestre, realmente, eu sei disso, ó, o mestre sabe de tudo, mas ainda te falta alguma coisa. Vende tudo que tu tens, dê aos pobres e me siga. Quem fez isso foi Barnabé. Barnabé fez isso, mas aquele rico sai constrangido, porque viu que verdadeiramente estar diante da verdade e agradar a Deus nas riquezas é algo muito difícil. É muito difícil, né? Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Não existe outro Deus em pé de igualdade ao Senhor Jesus Cristo. Mas no coração dos homens, o dinheiro, a ostentação e a posição, a fama é um Deus, são deuses maiores do que o Senhor Jesus Cristo, infelizmente. Veja que ele fala, essas pessoas estão encobertas. Veja que ele vai mais profundo ainda em revelar que é o Deus desse século, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja que na ocupação de espaços, nas empresas, no entretenimento, nas instituições de ensino, em todos os locais esse mundo jaz do maligno. O diabo já implantou ali a sua ideologia, a sua maldade, os seus intentos. Ele já firmou os seus agentes. Está tudo ali ocupado. Veja a cerimônia de abertura do grande evento de futebol, né? Quem foi invocado ali? Por mais que os atletas de Cristo estivessem orando, mas veja que certas entidades malignas foram invocadas, pagãs e demoníacas de séculos foram ali invocadas, né? Não vamos nem nos aprofundar nisso para não sermos barrados aqui na plataforma. É um negócio pesado, é o Deus desse século. Os demônios estão organizados em regiões, como o príncipe da Pérsia, né? Daniel estava ali naquela região, buscando resposta do Senhor, da revelação da profecia das 70 semanas, do juízo vindouro, dos acontecimentos vindouros, e o príncipe da Pérsia está impedindo ali. Ele tinha uma forma de urso, né? O próprio Daniel revela acerca desse príncipe da Pérsia, né? Mas o arcanjo Miguel assim é convocado, derrota o príncipe da Pérsia, e o anjo mensageiro Gabriel consegue trazer a resposta da visão e da profecia. Então sabemos que existem regiões dominadas por potestades organizadas. Satã e suas hostes malignas têm regiões onde ele domina, né? Haja visto dentro da universidade, numa boate, em certos bairros, cidades dominadas pelo maligno, né? Haja visto ali no Nordeste, né? Não vou citar não, mas tem umas cidades completamente dominadas pelos agentes das trevas, trazendo opressão, miséria, licenciosidade, pessoas se entretendo dentro de esgoto e achando que vivem a liberdade, na prática da imoralidade, da libertinagem, achando que são livres. Um dos versos da Bíblia de Satã: faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Satanismo é praticar tudo aquilo que a carne, a natureza humana degradada tem vontade de fazer. Veja, os Deus desse século cega o entendimento. Ele faz as pessoas ali se entregar àquelas práticas que trazem prazer, mas que gradativamente estão destruindo, estão cegando os olhos, estão destruindo, até o ponto de produzir loucura, e a pessoa não tem mais consciência para optar, porque o cérebro já foi destruído. Cega
destrói os sentidos, destrói a capacidade cognitiva de compreensão, o entendimento. Para quê? Para que a pessoa não possa reconhecer em Jesus Cristo o caminho, a verdade e a vida, que é a imagem do Deus invisível. Isso para o judeu era algo terrível. Vocês mataram, conspiraram contra o Filho de Deus. Ele é a imagem exata do Deus Altíssimo. Ele é o Messias. Estava escrito em você. Ele cumpriu tudo que estava escrito na lei, na palavra de Deus. E vocês não o reconheceram. Por inveja e por ciúme vocês os mataram. E para o mundo incrédulo, vocês rejeitaram para poderem manter os seus corpos na prática de prazer, na licenciosidade, na ostentação, para manterem suas posições de poder. Veja no verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e a nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Jesus Cristo, na sua primeira vinda à terra, ele vem como servo do Senhor, como boi que suporta os fardos, ali exercendo o plantio, na atividade de plantio, ele vai puxando o arado. Bem assim o Senhor Jesus Cristo vem como essa simbologia para, na grandiosa obra da cruz do Calvário, receber, ser o incubador de todas as maldições humanas, de todos os pecados. Assim o Senhor Jesus Cristo vem como servo. O Evangelho de Marcos mostra muito bem isso, o Senhor Jesus Cristo em constante atividade, exercendo cura, libertação, ao âmago de ir à cruz e receber as maldições para as futuras gerações de cristãos que propagariam a mensagem do sacrifício e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo se coloca nessa mesma posição. Abri mão da posição que eu tinha no farisaísmo para ser servo. E não falo de mim mesmo, falo do Senhor Jesus Cristo, o maior servo. Veja que às vezes alguns pastores, algumas lideranças denominacionais acham que a salvação só está aqui nessa casa. As outras casas que pregam o mesmo Jesus não têm condição de salvar. É bem provável que algumas denominações sim estão mais pregando o homem, a idolatria, do que ao Senhor Jesus Cristo. Existem denominações corrompidas, falsos cristianismos, falsas religiões esotéricas terríveis, mas tem muita liderança que se diz cristã, mas que quer adoração à sua própria pessoa. Vemos várias e não vamos precisar citar nome. Pelo Espírito Santo você é capaz de ver. Você não precisa ir lá na denominação da pessoa, na plataforma do YouTube, aí você encontra diversas dessas lideranças, né, que o líder já deixou de ser servo há muito tempo. Ele está acima de Jesus Cristo. Já é a quarta pessoa da Trindade. A Trindade já não são mais 3 pessoas. Já tem uma quarta pessoa. Veja no verso 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Veja que ele relaciona a cegueira e a ação do maligno, este mundo jaz do maligno, com um véu que cobre o entendimento, cega os sentidos. Depois ele usa a iluminação e a palavra rema, a palavra poderosa que emana da boca de Deus, que é esta mesma palavra que nós estamos lendo aqui, que está diante de nós, para reforçar o poder dessa palavra, quando Deus, na restauração, na recriação, ele diz: haja luz. E houve luz. Entendemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí grande parte dos teólogos acreditam que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 ocorreu a grande catástrofe universal, onde as hostes da maldade, do maligno, os filhos das trevas, conduzidos pelo dragão, a antiga serpente, promoveu rebelião no céu, mas foram derrotados pelas tropas do arcanjo Miguel. Isso está ali em Apocalipse 12, né? E o dragão e grande parte das hostes malignas foram aprisionadas no Tártaro, e outros permaneceram na terra para um propósito, para um desafio, né, sobre a humanidade. Mas
vamos ver aqui que fala essa palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo está dizendo que a terra ficou sem forma e vazia. Então acredita-se que essa primeira terra, essa primeira criação foi destruída pelo impacto desta terrível batalha entre as tropas celestiais e as tropas do maligno. A terra ficou sem forma e vazia. Aí vemos que Deus, quando se aproxima desta terra, ele vê, está tudo sem forma e vazia, não tem sentido, não tem fauna, não tem flora, não tem homem que é a minha imagem e semelhança, não tem sentido, algo sem forma e vazio. A luz vem e começa a dar forma e sentido, porque o Espírito que emana do Pai começa a dar forma e sentido à criação. A luz traz sentido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A luz, quando chega à nossa consciência pela pregação do Evangelho, vai rompendo com esta cegueira e vai trazendo, vai resplandecendo em nosso coração, nos trazendo conhecimento. Veja quanto conhecimento adulterado e corrompido nos dias de hoje. Tem tantas teorias aqui que são desmontadas hoje, não vou me deter a elas, não quero desgastar a igreja, mas vemos que diante da palavra de Deus, a palavra de Deus fica sendo zombada e essas falsas teorias continuam persistindo, porque as pessoas estão, a ciência dessa terra, em suas diversas áreas, continua encegueirada pela deusa da razão, com seu busto exposto, com suas frases bem colocadas, com a sua retórica, vai se reproduzindo a mentira e o engodo, e se nega que Deus é o Criador, que Jesus Cristo é o Criador, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Entendemos que nós temos um sentido para a vida, não somos obra do acaso, somos resultado de uma união de um homem e de uma mulher, somos resultado de um Deus que nos ama e tem um sentido para a nossa vida. Que esse corpo vai se deteriorar, esse corpo vai se desgastar, como ele fala no 4,16. Esse corpo vai sofrer, e aí onde vamos passar? A eternidade. A luz do Evangelho vem e traz um sentido para as nossas vidas, louvado seja. Veja que ele fala no verso 7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Era muito comum naquela época colocar documentos em vasos, colocar tesouros em vasos, e em locais estratégicos, às vezes até enterrados, colocar ali esses tesouros, essas preciosidades. Um dos documentos mais antigos, livro de Isaías, foi encontrado em vasos de barro, né, nas cavernas ali de Qumran, e vemos que até a NVI se apropriou desses documentos para fazer a sua tradução. Tesouros colocados em vasos de barro, a palavra de Deus, documentos preciosos, né? O vaso é de barro, não tem valor, mas o que está dentro do vaso vale muito, tem muito valor agregado, tem tesouro dentro do vaso de barro. Muitas vezes olhamos para a vida de pessoas e desprezamos. O corpo tem uma estética feia, o corpo não é bonito, não alcança os olhares de vaidade, os padrões de beleza estabelecidos pelo mundo, mas é aquele vaso que Deus escolhe, como Jessé, casa de Jessé. Samuel, profeta e porta-voz de Deus, vai em busca de chamar ali, convocar na sua expectativa os filhos de Jessé, que já serviu o exército. Mas Deus diz que não é nenhum desses o escolhido. O escolhido ainda não chegou, vai chegar. Era o bronzeado de cabelo ruivo, franzino, e que ainda não serviu o exército, que cuidava de ovelhas, que venceu o leão e o urso para proteger as ovelhas do Pai. É esse o escolhido. E é você que nos ouve aí, é você, vaso de barro, desprezado, né? Rejeitado, às vezes até entre as pessoas da sua família. É desprezado. É esse que o Senhor escolhe. É esse que o Senhor está convocando nessa manhã.
E é pra quê? Não é pra você se exaltar, tá vendo? Eu sou feinho assim, mas eu sou o cara. Eu sou bonitão aqui, mas eu sou o cara. Eu sou intelectual demais, eu sou o cara. Não, você é vaso de barro. Quem tem que ser exaltado é o que está dentro de você, na sua consciência, que é o grande tesouro, a presença do Espírito Santo. A arca de madeira era um símbolo. E ela era a representação do poder do Altíssimo, o grande Chocã, a glória de Deus. Veja que agora essa glória, esse poder está sobre a sua vida. O Paráclito, o Santo Espírito está sobre a tua vida. Para nós concluirmos, vamos aqui nos últimos versos do capítulo 4. O texto é muito extenso. Paulo ele fala de todos os problemas que ele passa no verso 4:8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Veja, níveis de sofrimento e de intensidade que pode fazer a pessoa desanimar, pode destruir o corpo, produzem cicatrizes no corpo e na mente, amargura no coração, mas tudo isso não pode